Umbanda é fortemente sincrética desde os seus primeiros dias, e desconsiderar isso é o mesmo que arrancar-lhe suas mais profundas raízes. Nessa religião, tão ligada ao culto dos ancestrais, encontraremos espíritos comprometidos ao catolicismo presentes nela também, como encontramos na linha dos semirombas, que já abordamos em vídeo anterior e que deixaremos o link abaixo na descrição do vídeo. Como a Umbanda se limita a 7 linhas principais, será na linha de Oxalá que esses espíritos santificados serão incluídos, reunindo-se em imensas falanges para dirigirem grupos socorristas e doutrinários. Desse modo, não mais os santos católicos vão apenas simbolizar as linhas, como por exemplo, São Jorge representar as linhas de Ogum ou Santa Bárbara representar Iansã. Os santos católicos serão ativos dentro da Umbanda, formando aglomerações importantes sob seus comandos. Lembremos que foi Santo Agostinho quem teria enviado o espírito do padre Gabriel Malagrida para incorporar em um médium, dando o nome de Caboclo das 7 Encruzilhadas, sendo o marco inicial da Umbanda que conhecemos hoje. E sabemos ser o amável Francisco de Assis o responsável espiritual por dirigir as falanges dos semirombas na Umbanda. Já que esses santos católicos são tão importantes, tanto por representarem linhas ou mesmo trabalhando dentro da Umbanda, ao coordenarem grandes grupos de trabalho, que tal se conhecêssemos um pouco mais quem foram eles e a história que cerca suas vidas? Hoje conheceremos mais São Cosme e São Damião, que são o rosto da linha de Iori, a linha das crianças, tão atuante na harmonização de ambientes e cura, especialmente de crianças, em nossos trabalhos. Toda a história que cerca esses 2 mártires é muito confusa. Na antiguidade, em várias culturas, inclusive na África, o nascimento de gêmeos sempre era um acontecimento quase mágico. Todos os gêmeos eram vistos como especiais. Ninguém sabe ao certo onde eles nasceram, mas é suposto que tenham nascido em Iskenderun, a antiga Egéia ou Aias, uma pequena cidade portuária na atual Turquia. E tinham 3 outros irmãos de nome Antimo, Leôncio e Euprépio. A Igreja Ortodoxa registra que seus nomes eram Acta para Cosme e Pácio para Damião, e sua mãe, uma santa de nome Teodata, sabendo-se que ela e o marido foram martirizados por serem cristãos. Eles viveram em um dos mais difíceis períodos da história, onde a perseguição aos cristãos era feroz, debaixo do comando do imperador Diocleciano, que governava o Império Romano do Oriente, em torno de 300 depois de Cristo. Não se sabe quando, mas a fama dos 2 médicos espalhava-se por todo o Império, tendo suas relíquias já movidas no século VI para igrejas de Roma e Munique. Eles curavam com remédios e preces, não apenas pessoas, mas também animais, sendo com certeza 2 médiuns extraordinários. E o mais incrível, nada cobravam por seu trabalho, sendo chamados por isso de anargiros, ou seja, aqueles que são contra o dinheiro. Segundo a lenda, uma única vez, Damião aceitou cobrar de uma mulher chamada Paládia, que trazia em pagamento 3 ovos, criando uma desavença séria entre os 2, a tal ponto que Cosme exigiu que, quando morresse, fosse sepultado longe do irmão. Quando foram mortos, iam ser sepultados longe um do outro, mas um camelo, falando com voz humana, disse que Damião
teria aceitado aquele pagamento de pequeno valor para não humilhar a mulher que insistia em pagar, ou em outras versões, apenas pedindo que eles fossem enterrados juntos. E o que teria causado a morte dos dois? Para agradar ao imperador, o governador Lísias mandou prender os jovens, esperando que renunciassem à sua fé. Presos e torturados, nada podia fazer-lhes mal. Conta-se que atiravam pedras contra eles e as pedras voltavam a quem atirava. Foram colocados contra um muro para que os soldados os crivassem de flechas, mas elas voltavam e feriam quem estivesse por ali. Nem água, fogo, cerrados, nem cruz, nada os feria. Já sem saber o que fazer, recorreram às espadas e os decapitaram, junto com seus outros 3 irmãos, na data de 27 de setembro, entre 287 e 303 d.C. Apenas 200 anos após sua morte, já eram venerados e muitas curas eram atribuídas a eles. Enterrados em Ciro, na Síria, o imperador Justiniano ordenou a restauração de sua igreja em Constantinopla, já que teria sido curado pelos santos, e o Papa Félix IV teria erguido uma igreja em sua homenagem. A fama de Cosme e Damião como padroeiros dos médicos, cirurgiões, farmacêuticos espalhou-se no mundo inteiro até nossos dias. O primeiro registro de seu culto no Brasil data de 1535, com sua primeira igreja construída em Igaraçu, Pernambuco. A influência da cultura africana, com os gêmeos Ibede, trouxe um terceiro irmão chamado Dom. Representam uma das 7 linhas de Umbanda, a linha de Ori, a linha das crianças, protegendo, trazendo saúde, a paz entre as famílias, até curando nossos animais de estimação, em um trabalho grandioso em nossa Umbanda, tendo sua festa disputada em 27 de setembro, com farta distribuição de doces às crianças. Linda história, não? E a Umbanda, mais uma vez, está aí agregando a fé de tantas religiões, onde todas elas estão aprendendo a conviver juntas. Rogamos a Cosme Damião que abençoe sua grandiosa jornada, espalhando a paz e o amor pelo mundo. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Antes de sair, não esqueça, ative o sininho para esperar novas notificações. Muito obrigada e até a próxima!